Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui esta noite iniciando o primeiro culto distrital de Vilar dos Teles, aqui diretamente da igreja do Parque São Pedro. E você é o nosso convidado especial. Então nós iremos nesse momento cantar e louvar ao nosso Deus com o nosso mestre Felipe ali no violão e Valteri no acordeão, quer dizer, no teclado, acordeão nos próximos, tá bom? Sejam bem-vindos e que Deus abençoe este culto. Silvia no vocal, Herbert e Priscila no ukulele, hoje sem ukulele. Sejam muito bem-vindos, que o Senhor Jesus possa fazer morada no seu coração e que possamos aprender, como o louvor diz, o poder do amor em nossa vida. Que Jesus Cristo possa ser esse amor vivo. Senhor, nosso bem.
possa se sentir transformado e restaurado. Vamos entrar mais um louvor que fala um pouco disso. Jesus.
Querido Deus, amado Pai, santificado seja o teu santo nome. Glórias te damos, Senhor, porque estamos na tua santa casa de oração, aqui para honrar o teu santo nome e edificar a nossa igreja na esperança do retorno de Cristo Jesus. Que o Senhor possa aceitar esse culto feito em adoração somente a Ti, Senhor. Que o Senhor possa entrar na casa de cada um que está assistindo, Senhor, e entrar no coração e fazer morada até o seu retorno. Te peço isso em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, querido amigo, querido irmão e irmã que nos acompanha nessa noite. Durante esse período da pandemia, cerca de 2 meses e meio, o Distrito de Vilar dos Teles buscou uma forma de continuar ativo, pregando a mensagem de várias formas. E hoje, iniciando aqui o primeiro culto distrital, temos a alegria de compartilhar com vocês nesse momento um pouquinho do que foi realizado durante esse período. E temos a alegria de continuar, porque a obra continua. E dentro desse pensamento, a gente pode olhar ali e ver as formas como o pastor e o distrito buscou de continuar vivo através do culto. Primeiro, pela madrugada, às 5 horas da manhã, o pastor Fernando tem liderado um culto que tem sido uma bênção para todo o distrito e até mesmo para pessoas fora do distrito. E de outras formas, conseguimos alcançar cada membro, cada família, através do Facebook, do YouTube, do WhatsApp e também do aplicativo do Zoom. Tudo para que a mensagem venha alcançar cada família do distrito de Vilar dos Teles e também os nossos amigos estados afora. A gente pode acompanhar que durante esse período todas as famílias se prepararam para acompanhar tudo que estava sendo preparado. E diante disso, a gente viu ali a grande movimentação no período da Páscoa, onde não ficamos parados. Algumas igrejas presenteou uma pizza, uma melancia e principalmente liderando uma caravana compartilhando os links para a mensagem do Luiz Gonçalves. Você lembra? Chega mais perto. E realmente naquele mês, centenas e milhares de pessoas chegaram mais perto de Cristo e algumas se decidiram ao batismo, como a gente pode ver nessa foto. Vemos a igreja central. Na igreja central, 2 pessoas entregando a sua vida a Cristo. Na igreja de Jardim Redentor, realizando a profissão de fé. A família adventista crescendo no período da pandemia. E junto, compartilhamos ali uma grande ação missionária, indo para frente dos supermercados, arrecadar alimentos para ajudar os irmãos da nossa igreja que tivessem alguma necessidade, ou centenas de famílias que passaram por um período difícil e necessitando do alimento. A gente conseguiu
convido a você nesse momento, aí na sua casa mesmo, feche os seus olhos e iremos orar ao Senhor. Senhor Santo Deus, muito obrigado porque dentro desse período de pandemia, verdadeiramente o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado da nossa família, tem nos concedido sustento diário. Aqui devolvemos a parte que lhe pertence e oramos para que a tua mensagem continue a ser pregada e em breve tenhamos a alegria de encontrar com Cristo Jesus e viver com Ele eternamente nas mansões celestiais. Aceita a nossa adoração nessa noite e de uma forma especial, ilumina o pastor que irá ministrar a tua palavra. Tudo isso lhe pedimos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.
noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto distrital. Louvado seja Deus pela sua presença, louvado seja pela oportunidade que Ele está nos dando nesta noite de falarmos diretamente aqui da casa de Deus para a sua casa. E eu sei que assim como Deus está presente aqui no nosso meio, Ele está presente aí também com você. Eu quero te fazer um pedido nesse momento. Procure se desconectar de tudo que você tem ao redor e preste bastante atenção na mensagem que Deus tem para você nessa noite. Para isso, eu convido você mais uma vez a fazer uma breve oração para que a gente possa estudar a palavra. Vamos orar. Eterno, nosso Rei, nosso Pai, louvado seja por essa oportunidade que o Senhor nos dá de parar esse momento para ouvir a Tua voz, examinando a Tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, para que possamos ter a certeza que nessa noite tivemos um encontro contigo. Por isso, Senhor, te pedimos que teu santo e bom Espírito possa nos auxiliar, possa iluminar a nossa mente, nos dando a clara percepção da verdade. Por favor, Senhor, repreende qualquer ruído, repreende qualquer falha, qualquer defeito que possa acontecer, para que a gente não preste atenção na tua mensagem, para que a gente não escute a tua voz. Te pedimos isso e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok? Você está com a sua Bíblia aí? Eu estou com a minha Bíblia aqui e quero convidar você a abrir no livro de Marcos para estudarmos a palavra de Deus. Marcos capítulo 4. Seria redundante eu dizer que estamos vivendo em momentos difíceis, momentos complicados, em momentos de crise, porque tudo isso vocês já sabem. Mas eu quero analisar com vocês um momento de crise na vida dos discípulos, no qual Jesus participava. Por isso eu convido a vocês aí, já abriu em Marcos capítulo 4? Abriu mesmo? Ou você quer que eu espere um pouquinho, dá um minutinho de misericórdia? Vamos lá, ao vivo a gente tem que adiantar aqui a situação. Abriu em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. É uma história conhecida, mas muito impactante, muito importante para mim e para você. Vamos lá? Vamos ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que eu mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Observe então que o texto, a palavra de Deus nos revela que Jesus estava ali com os discípulos. Jesus pediu aos discípulos para poder atravessar o mar naquela noite. Os discípulos ouviram a voz de Jesus, entraram no barco e foram. E o que mais nos chama a atenção é que mesmo Jesus estando no barco, a viagem não foi tranquila. Logo veio a tempestade e o barco começou então a afundar praticamente. Os discípulos ficaram desesperados e ficaram ali sem saber o que fazer. A minha primeira pergunta para você nessa noite é: o que fazer quando não se tem o que fazer? Já aconteceu alguma coisa na sua vida? Você já passou por alguma situação em que você se sentiu encurralado e não sabia qual decisão tomar? Você já passou por uma situação, mesmo seguindo a Deus, no qual você pensou que Deus não estava ciente do que estava acontecendo? Você chegou a imaginar, quem sabe até orou e perguntou para Deus: Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo comigo? Eu já passei por uma situação complicada na minha vida. Já passei, na verdade, em várias. Lembro-me quando eu era diretor do Clube Felinos, diretor do Clube dos Bravadores na igreja de Governador Mangabeira, na Bahia. Convidamos então, era o meu primeiro ano como diretor. Não sabia muita coisa sobre a parte prática ali, embora eu tinha uma vida
né, da fazenda. E o desbravador mexe muito com esse negócio de mato e tudo mais. Então eu achava que eu estava pronto para liderar o clube e assim. Mas, né, convidei mais 2 clubes para fazer uma caminhada junto com a gente. Nós tínhamos ali em média 40 desbravadores, chegou mais 2 clubes. Chegamos ali mais ou menos 100 crianças, né, com os líderes ali para fazer uma caminhada de 16 quilômetros. Era 8 para ir e 8 para voltar. Para nossa surpresa, um dos clubes trouxe crianças de idade de aventureiro. Imagina você, né, a gente tem que caminhar com crianças de 7 e 8 anos, sendo que o Clube dos Desbravadores é para criança a partir de 10 anos. Situação complicada, e aí já começou o meu drama. O que fazer nesse momento? Manda as crianças embora, né, vieram de outra cidade para poder ir com a gente, e agora vou mandar elas para casa? Então, né, como eu tinha que tomar uma decisão, resolvi deixar as crianças com a gente. Coloquei elas na frente, fiz uma longa fila indiana de quase 100 pessoas, mais ou menos ali. E aí então as crianças começaram a trilhar atrás de mim. Eu ia na frente, algumas estavam de chinelo, outras estavam com sacolinha plástica na mão. Então eu peguei essas sacolinhas, né, e a gente foi no passo delas, 8 quilômetros. O percurso era tranquilo, uma parte era dentro da cidade, outra parte era estrada de chão, mas tinha uma parte especial de 2 quilômetros que a gente tinha que percorrer dentro de um quartel abandonado da Polícia Militar. Essa é uma parte que passaria um pedaço de mata e passaria numa parte onde tinha também bastante campo de futebol abandonado, capim alto. E para minha surpresa, quando a gente já estava lá, as crianças cansadas, nesse campo, nos campos de futebol, que eram vários, havia várias vacas amarradas ali com seus filhotes, pastando, comendo capim. Nasci na fazenda praticamente e conheço de gado. E eu sabia que as vacas de corda, geralmente as vacas que são puxadas de um lado para o outro, não são vacas agressivas. Então, né, me tranquilizei em relação a isso, mas eu queria proteger as crianças que estavam assustadas com aqueles animais ali no campo. Me coloquei próximo dos animais para dar segurança para as crianças passarem, e era assim a cada momento. Toda vaca que estava próxima do caminho, eu me aproximava e as crianças passavam. Quando chegava na parte dos adolescentes, de 14, 15 anos, que eu sabia que tinha perna para correr, eu saía e voltava para frente de novo. E era assim, foi assim o percurso. Quando chegou na última vaca, que passou as criancinhas, tinha um touro que estava a mais ou menos 200 metros de distância, que não tinha nada a ver com a história, mas eu não sei, sinceramente eu não sei o que aconteceu com ele. Algo sobrenatural aconteceu com aquele animal, porque observe, ele riscou o chão com a pata e cortou a corda que estava prendendo ele numa árvore. Aquele animal veio disparado na nossa direção e naquele momento eu me senti encurralado. Eu dei uma olhada para trás para ver onde é que estavam os outros líderes, onde estavam as crianças, né, adolescentes, 14, 15 anos, perna forte, se mandaram. Ancião da igreja, pessoal ali que sabia subir em árvore, subiram no pé de manga. E eu fiquei ali. Minha preocupação era uma só: ou eu tinha que morrer, ou deixaria o animal matar as crianças. Eu não queria carregar nas minhas costas a morte daqueles meninos. E no segundo de incerteza, com medo, eu simplesmente fechei meus olhos, estiquei a mão e gritei: para! O animal veio e parou a poucos centímetros, que eu senti o bafo na minha mão. Baixou a cabeça e foi chupar uma manga ali do lado. Naquele momento, os adolescentes que estavam já longe, que viu a cena, começaram a me chamar de super-homem. Por dentro eu estava machucado, destruído, né, fracassado, porque eu temia aquele animal. Mas eu estava orgulhoso pelo que Deus fez naquela manhã. Ele me protegeu as crianças e provou que estava com a gente numa situação no qual eu tenho certeza que era o inimigo que estava tentando nos destruir. Os discípulos estavam no barco, Jesus estava com eles e a tempestade veio. Muitas vezes na nossa vida isso vai acontecer, e isso vai acontecer até o Senhor Jesus voltar. A tempestade que vivemos hoje, ela só é uma das quais você já passou e certamente você vai passar. A questão é: Jesus está ao teu lado, você tem ciência disso? Os discípulos sabiam que Jesus estava ali.
mas achava que Jesus não se importava com o que estava acontecendo. Observe a fala dos discípulos no texto bíblico: o Senhor não se importa que a gente pereça? O Senhor está aí dormindo, a tempestade está afundando o barco, já fizemos tudo o que podia fazer e o Senhor está aí sem responder. O que mais me chama a atenção nesse texto não é nem a resposta que Jesus dá, mas é a reação dos discípulos depois que Jesus realiza o milagre. Que isso evidencia muita coisa para mim a respeito do que os discípulos pensavam que Jesus era, e talvez evidencia muita coisa a respeito do que você pensa que Jesus é. Às vezes a gente pensa que Jesus, que Deus, Ele é o gênio da lâmpada, que é só fazer uma oração no momento e o milagre vai cair, vai se realizar. Às vezes a gente imagina que é só pedir e nada mais, e aí Deus vai nos conceder. Às vezes, alguns chegam até a orar, eu já falei isso para vocês em alguns momentos. Já ouviram as orações que são feitas aí fora? Eu determino, eu não aceito. E toda vez que eu falo isso, eu pergunto para vocês: afinal de contas, quem é Deus na jogada? Quem é Deus? É você que manda nele ou ele governa sobre você? Jesus estava tranquilo, Jesus estava sossegado, porque você pode ter paz no meio da tempestade. Se você crê verdadeiramente em Jesus, você pode ter paz no meio da tempestade. O medo vai fazer parte da nossa vida, infelizmente, mas no momento em que você estuda a Bíblia, você vê que Jesus, Ele pede isso de nós: tenha coragem, não se desespere, não se preocupe, não fique ansioso. Ele está dizendo para você que está no controle de tudo. Jesus, depois que acorda, Ele vai lá e diz assim: acalma-te, tempestade, tranquilamente, tranquilamente. E a tempestade acalma, vem a calmaria, diz o texto. E olha só a reação dos discípulos. Eles ficam horrorizados com aquela circunstância. Engraçado, eles pediram para Jesus intervir. Jesus vai lá, realiza o milagre, e aí eles ficam horrorizados e ficam se perguntando: quem é este? É isso que me chama a atenção no texto. Eles não sabiam com quem estavam viajando. Talvez você está na igreja já aí há 10, 15, 20 anos. Talvez o seu desespero, o seu medo, a sua ansiedade seja porque você não conhece realmente a Deus. Meu amigo, meu irmão, tenha ciência de que Deus está no controle de tudo. Eu falo isso para vocês toda manhã. Deus está no controle de tudo. E o que fazer quando não se tem que fazer? É apenas confiar. É apenas confiar. Porque aquilo que você pode fazer, Deus vai esperar você fazer. Mas quando você não tiver mais força, quando você se sentir fraco, incapacitado, Jesus vai te mostrar que Ele é a tua força, que Ele vai te capacitar. Mas você primeiro precisa entender que você sozinho não vai conseguir. E talvez esse seja um dos motivos que acaba impedindo de que você durma à noite, porque você pensa que vai conseguir resolver sozinho e não conta com Deus antes mesmo do problema acontecer. Talvez você não conheça Deus de verdade. Talvez essa seja a maior dificuldade na sua vida. Há vários textos bíblicos dizendo assim: ó, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te sustento, eu te ajudo, diz lá em Isaías. Lá, para Josué, Jesus chega e diz assim: ó, não seja covarde, tenha coragem, seja forte, seja corajoso, eu estou contigo, eu não vou te desamparar. Jesus te convida, Ele fala assim: ó, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou te aliviar. A Bíblia vai nos trazer relatos de pessoas que tiveram um encontro com Deus e reconheceu quem Ele é. Você se depara aí, por exemplo, com Zaqueu, que não conhecia Jesus, subiu então numa árvore e queria ver, nem que saiba de longe. E quando Jesus entra na casa dele, a vida de Zaqueu muda completamente. E Jesus vai dizer assim: olha, hoje houve salvação nessa casa, porque naquele dia Zaqueu conheceu quem Jesus era. Jesus não precisou falar nada, e Zaqueu então
foi lá e disse que ia repor tudo, né, 4 vezes mais as pessoas que ele tinha desfraudado. Jesus, vendo isso, né, disse que a salvação entrou na casa. Observe, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, entra na vida de Zaqueu, a vida de Zaqueu muda. A vida de Zaqueu muda. Talvez estamos seguindo os mesmos passos do povo de Israel, no qual lá em Isaías capítulo 1, Deus chega através do profeta e diz assim, ó: o jumento conhece o seu dono, conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não sabe quem eu sou. Os discípulos não sabiam quem Jesus era. Ficou surpreso depois do milagre. Deus não quer te surpreender depois do milagre. Deus quer te mostrar que isso pode ser comum na tua vida, que vários milagres vão acontecer. Assim como Deus acalmou aquela tempestade, Ele vai acalmar a tua tempestade também, vai acalmar o teu coração, vai te dar a paz que você precisa. Mas para isso você precisa então convidar Ele para estar ao teu lado. Para isso você precisa deixar Ele guiar a tua vida. Há muitas pessoas que estão lutando aí sozinhas, enquanto Deus está do lado. Tipo aquele pai que chega em casa e encontra o seu filho chorando porque a lição da escola caiu embaixo do armário, e o filho, o garotinho, tentava tirar a folha debaixo do armário e não conseguia. E aí o pai chega e pergunta: meu filho, você já usou toda a sua força? E o garoto olha para o pai em lágrimas: sim, papai, eu usei todas as minhas forças. Então usa aí para eu ver, disse o pai. E aí então o garoto vai lá com todo esforço, fica até vermelho de se esforçar para tentar mover o móvel de lugar para poder tirar então a folha de debaixo do móvel. E aí ele olha para o pai com aquela cara de fracassado e diz assim: ó, tá vendo aí? Usei toda a minha força. O pai ri e fala assim: você não usou toda a sua força. Como assim, papai? Eu sou tua força, meu filho. Se você me pedir, eu vou te ajudar. E aí então o pai vai lá, suspende o móvel, o garoto tira tranquilamente a sua atividade debaixo do móvel. Assim Deus faz com a gente. Deus está ansioso para nos ajudar. Deus está ansioso para poder solucionar os teus problemas. Ou você acha que Deus não se importa que você pereça? Ou você acha que Deus virou as costas para você? Ou você acha que realizou aí o pior dos pecados e agora então Deus não vai olhar para ti? Deixa eu te dizer uma grande verdade nessa noite. Se você não conseguir lembrar de nada do que você escutou até agora, lembre-se disso: não existe pecado que Deus não possa perdoar. Se você se arrepender, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus de verdade, Ele vai perdoar. Lá em Isaías capítulo 1, no versículo 18, Ele vai dizer assim: ó, vinde e arrazoemos, ainda que seus pecados sejam dos piores, eu vou transformar em coisa boa. Eu vou mudar a tua história. Jesus, quando entrou na história dos discípulos, era para mudar a história dos discípulos. Não era para deixar os discípulos da mesma forma que estavam. Naquela noite, Jesus certamente sabia da tempestade. E mesmo assim, Ele pediu aos discípulos para entrar no mar. O fato de ter Jesus no nosso barco, o fato de ter Jesus na nossa vida, não vai nos isentar das dificuldades, dos problemas, do sofrimento, da doença. Não vai. Mas se a gente deixar Jesus no controle da nossa vida, no controle do nosso barco, Ele vai trazer a solução para tudo isso que pode acontecer. Entregue tua vida ao Senhor. Confia. Deus não vai te desamparar. Eu só te peço que você entenda que você precisa conhecer melhor a Deus. Você precisa se relacionar mais com Ele. Ontem à noite eu fui impactado com uma perguntinha de Facebook. Eu acho que era até um meme. Colocaram lá o seguinte, né, dizendo que era ateu. Como, se Deus fez as árvores no terceiro dia e o sol no quarto dia, como é que as árvores faziam fotossíntese? Olha só que pergunta tola. Coloca uma árvore dentro de casa sem luz nenhuma e passa uma semana, ela não morreu ainda. Você acha que a Bíblia diz que Deus faz o sol, a lua, as estrelas no
dia seguinte já é para ter influência sobre a criação. O texto é bem claro, e eu respondi dessa forma, e ainda respondi dizendo assim: eu esperava mais de um ateu. Aí alguém sentiu a dor e foi lá e fez uma nova resposta. Fernando, dizia a pessoa, se Deus existe, como conciliar, né, que Deus pode tudo, que Deus é amor e que o mal existe? Eu simplesmente respondi: Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, tudo Ele pode, porém Ele não é manipulador. Aí a pessoa retrucou, foi lá e escreveu: tá, então quer dizer que o estrupador está por aí fazendo atrocidade e Deus, porque Ele não é manipulador, Ele fica de braço cruzado. E aí eu tive que responder educadamente para a pessoa que ela não deveria resumir Deus dentro da mediocridade humana. Você não pode resumir Deus à sua mediocridade, porque Deus não é um homem. Ele é soberano, Ele é Senhor e Ele sabe de tudo, Ele vê além. E não coloque a culpa do mal, do problema, nas costas dele. Se há alguém que é inocente nessa história do pecado, esse é Deus. E eu te aconselho, eu disse para a pessoa, fazer essa mesma pergunta para ele, porque ele vai te responder. A pessoa calou e até agora eu estou esperando a resposta, para que eu não gosto de debater, mas também não gosto de ficar fora do debate. Deixa eu dizer o que eu estou dizendo isso para você, o que eu estou falando isso para você, porque você precisa entender que Deus você serve, a quem você serve. É um Deus manipulado pelas suas orações? É um Deus comprado pelos seus dízimos, nas suas ofertas? Imagina, tem pessoas que acham que pagam pelo serviço ao dar uma oferta, ao dizimar. Já ouvi por aí a pessoa, né, chegar e dizer que paga o salário do pastor com o dízimo. Não paga não. Ou você acha que só porque você compra 1 quilo de açúcar no supermercado, aquele dinheiro do quilo de açúcar vai para o bolso do empregado? Deus, Ele tem outras formas de sustentar os seus servos. Agora você precisa entender que a sua fidelidade tem que estar acima de qualquer outra coisa. Você entende o plano de Deus para você? Você não compra as bênçãos, você não paga por elas. Na verdade, nessas circunstâncias que é bem aflorada por aí, você só precisa entender que você serve um Deus que tem uma sociedade com você. Eu te aconselho, assim como eu aconselhei aquela pobre alma ontem à noite, a conversar com Deus sobre essas questões também, se você tem dúvida. Ele vai te responder. Deus é um Deus que responde. Deus é um Deus que está ciente, que está ansioso para resolver os teus problemas. Qual é a tua dificuldade mesmo? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Eu quero convidar vocês a entender que mesmo depois da tempestade, vem sim a calmaria. E que nosso barco, rumo à Canaã celestial, vai atragar segura no porto, porque o Senhor que está no leme, Ele que está no controle. Não se desespere, não desanime, não queira pular do barco, pelo contrário, permaneça, porque Deus vai guiar o barco até o porto seguro. Ele está no controle e Ele nos fez uma promessa. Ele nos fez uma promessa e está para cumprir essa promessa. E mesmo diante das dificuldades que passaríamos aqui, Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Estamos já chegando nessa parte aí. Jesus está chegando. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Não tarda o Senhor voltar. E Ele está ansioso para te levar para o ar. Você gostaria de estar preparado nessa noite? Você gostaria de ouvir a voz de Deus dizendo: vem, filho amado, entra no gozo do teu Pai? Você gostaria de ouvir Jesus te chamar pelo teu nome, dizendo assim: olha, você está salvo, porque eu amei você? Então cante com a gente nessa noite o hino Não Desistir, porque Cristo vem logo. Permaneça, continue firme, e Deus vai honrar todo o seu esforço a permanecer no barco. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a tua vida, a tua jornada, e que Ele permaneça ao teu lado sempre, mesmo quando você não sinta, mesmo quando você
não veja, mesmo quando você não perceba, Ele vai estar ao teu lado. Apenas creia e o milagre se realizará. Meus amigos, da equipe, nós vamos fazer o 128 do Inário, o mesmo assunto, a volta de Jesus, amém? Você crê na promessa do Senhor? Você entende que Ele está chegando, que Ele vem te livrar? Então feche os teus olhos nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus. Eterno, nosso Rei, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está vindo nos buscar. Aleluia!
porque só o Senhor mesmo pode nos livrar do sofrimento, da angústia, da vida aqui deste lado. E queremos, Senhor, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor venha nos buscar, venha nos ajudar, venha nos socorrer, ó Pai. Por favor, volte logo, venha nos tirar desse mundo de sofrimento. Se há alguém aqui, Senhor, que está nos ouvindo nesse momento, se há alguém, ó Pai, que está precisando de algum milagre, eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor se apresse em socorrer. Que a Tua graça, o Teu poder nos envolva e que possamos sentir a Tua presença no nosso coração. E que a cada passo que a gente vem dar, até o dia da Tua volta, pode ser na certeza, Senhor, que o Senhor está ao nosso lado e que mesmo em meio à tempestade, o Senhor vai nos amparar. Então, toma-nos nas Tuas santas mãos. Nos conceda, Senhor, uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Forte abraço.